Boa noite, amada igreja. Estamos neste instante iniciando mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. A Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília agradece a sua participação neste culto. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por este dia, um dia especial, reservado para nós nos colocarmos mais na tua presença, separando um tempo maior para a comunhão com o Senhor. Ó Pai querido, que as partes deste culto concorram para a honra e glória do teu nome. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe todos que estão acompanhando, participando deste culto. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Façamos agora, irmãos, uma leitura bíblica conforme se encontra registrada no Salmo de número 103. Se você está com sua Bíblia ou também o aplicativo, pode fazer agora o acompanhamento desta leitura. Salmo 103, leremos alguns versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Escolheu e sofreu o cabal suplício.
paciente Mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Queridos, passemos agora à parte da confissão. Devemos reconhecer que somos pecadores todas as vezes que nos achegamos a Deus para prestar-lhe culto. Deus é amor, mas Ele também é justiça e assim Ele não tolera o pecado. Mas como é misericordioso, assaz, benigno, conforme o texto que lemos no início, Ele perdoa os nossos pecados quando os reconhecemos e os confessamos. Portanto, vamos ter agora um momento de oração silenciosa. Vamos confessar os pecados coletivos e individuais, clamando a Deus que nos perdoe. E já podemos ter a confiança que Ele vai perdoar os nossos pecados. Então, vamos neste instante a este momento de oração silenciosa e depois eu farei uma oração em voz alta. Gracioso Deus, Pai de infinita misericórdia, neste instante queremos reconhecer a nossa condição de pecadores. Ó Pai, temos pecado contra Ti, temos pecado contra o nosso próximo. Tem, Senhor Deus, piedade de nós. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, queremos, ó Pai, ser lavados no sangue de Cristo Jesus, para que assim possamos ser aceitos na Tua presença e também o Senhor possa confiar para que nós realizemos a Tua obra. Abençoe, Senhor Deus, todos que estão participando deste culto e assim, Senhor Deus, habilitados por Ti, mediante o perdão, que todos tenham paz consigo mesmo e com o próximo. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus perdoador. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso suficiente e amoroso Salvador. Amém e amém. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou.
agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Salmo 149 fala: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se, Israel, no seu Criador. Exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Te convido nesse instante a louvar, a adorar ao nosso Deus, Criador do céu e da terra. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira e não haja fruto na
coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor,
Queridos irmãos, hoje temos a alegria de receber para trazer a mensagem do Senhor o reverendo André, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente Getsemane, que fica na cidade de Alexânia, Goiás. Com muita satisfação recebemos o reverendo André e desde já o agradecemos por ter aceitado o convite do conselho para trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Vamos fazer uma oração. Ó Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor deixou para nós as Sagradas Escrituras, onde aprendemos as lições, as verdades que o Senhor quer que o teu povo tenha conhecimento para cumprir. Ó Deus, que o Senhor possa neste instante preparar os nossos corações para recebermos esta palavra. Ó Espírito Santo, te pedimos que o pastor, na mensagem que o Senhor colocou no seu coração, possa nos trazer, ó Pai, alimento espiritual que a tua igreja está necessitada. Portanto, nós te pedimos que a mensagem seja realmente uma mensagem de salvação, de edificação, de reconciliação. Nós pedimos não somente pelos irmãos da igreja que estão acompanhando este culto, mas por outros que vierem a tomar conhecimento e assim sejam da mesma forma abençoados. Portanto, obrigado pela vida do reverendo André, que o Senhor possa concedê-lo cada vez mais porção do teu Santo Espírito, sabedoria e iluminação para transmitir a tua palavra. Nós te agradecemos pela sua vida, oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso suficiente e eterno Salvador. Amém e amém. Uma boa noite, minha irmã e meu irmão. Eu saúdo todos os membros e membras da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana em Brasília. Gostaria também de agradecer a deferência que me foi concedida pelo Conselho e o convite também que me foi feito pelo pastor da igreja, reverendo Sandro Xavier. É um grande prazer falar com vocês nesta noite, de transmitir um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos no momento do Advento, e o Advento é um instante onde nós acabamos olhando para o passado, a primeira vinda de Cristo como um bebê, mas também miramos para o futuro, a sua volta gloriosa, a fim de implantar nesse mundo uma existência diferente. E eu convido que você abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo de número 1, e eu lerei a partir do versículo 68 até o versículo 79, o texto que é conhecido como o Cântico de Zacarias. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 68 até o versículo 79, que nos diz assim: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, e porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, lhe preparando os caminhos,
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Palavra de salvação para nós nesta noite de domingo. Usando esse texto como base, eu queria falar com você a respeito das lembranças. A existência humana, ela é pautada e ela é feita por lembranças. Em alguns momentos nós trazemos a nossa memória, em alguns momentos nós reavivamos as lembranças de grandes conquistas, de grandes feitos ou de grandes êxitos. Em outros instantes surgem as lembranças de momentos comuns ou de momentos triviais da vida. Mas nós também, infelizmente, em vários instantes, eis que surgem as lembranças das dores, dos fracassos e daquilo que não correu bem em nossa vida. A existência humana, então, nós concluímos que ela é feita de lembranças. E o Natal, e o Advento, e esse momento que nós vivemos, ele também é um momento cheio de lembranças, cheio de recordações. Isso vale para a vida secular. É geralmente nessa época do ano que nós nos lembramos de vários momentos em nossa vida, de nossos pais, ou avós, parentes, ou amigas e amigos queridos que não se encontram mais ao nosso lado. É normal que lembranças, é normal que reminiscências venham e surjam em um período como esse. Mas nós não podemos secularizar o Advento, mas nós não podemos secularizar o Natal ao ponto de que as únicas lembranças que venham a surgir venham ser lembranças de nossa vida. Não! Nós vivenciamos um instante muito importante no calendário litúrgico, e o Advento e o Natal são momentos que devem trazer lembranças que apontam, no caso, para Jesus Cristo, e que renovam a nossa vida espiritual e que renovam a nossa fé. São várias lembranças que o Advento nos aponta, são várias lembranças que o Natal também nos aponta, mas eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre duas lembranças, as quais nós encontramos aqui nesse texto, e que são fundamentais para a nossa vida espiritual, e que são fundamentais para a nossa comunhão com Deus. É interessante que nós somos reportados a um momento muito importante, e que às vezes passa batido na hora que nós lemos a Escritura. Eu queria introduzir um pouquinho a história de Zacarias. Não Zacarias do Antigo Testamento, mas um outro Zacarias, que era um sacerdote, que era um homem que oficiava a Deus. Mas o mais relevante é que ele não era um sacerdote vinculado aos saduceus, ele não estava na elite do templo, mas ele era um sacerdote que caminhava no meio do povo. Ele tinha um sonho, ele e a sua esposa tinham um sonho, eles tinham um desejo, ele queria ser pai e ela queria ser mãe, mas isso era impossível devido à idade avançada de ambos. E aqui nós temos uma grande coincidência com dois personagens que nós nos deparamos no Antigo Testamento. Eu me refiro a Abrão e Sarai. O sacerdote Zacarias, ele ansiava, ele almejava junto com a sua esposa por um filho, mas isso não era possível aos olhos humanos, não era possível. Eis que ele busca ao Senhor, e aqui eu não vou
no caso, não vou me alongar nos meandros, mas eu vou concluir o que acontece com Zacarias. O Senhor Deus escuta a sua oração, e o Senhor Deus, Ele dá de presente a ele e a sua esposa um filho. E esse filho seria nada mais e nada menos do que João Batista, que era não somente um primo de Jesus, mas um profeta, queria abrir os caminhos para o Senhor, que seria aquele que iria preparar o ministério do próprio Jesus, aquele que iria batizar o próprio Cristo. Então veja que evento importante, e que muitas vezes, como eu acabei de dizer, acaba passando de forma desapercebida. É esse o contexto a qual a leitura que fizemos nessa noite se refere. E agora nós temos um Zacarias feliz, e agora nós temos um Zacarias que exulta a vitória e o presente que o próprio Deus lhe deu, e entoa um cântico, e entoa um hino de louvor que se encontra registrado aqui em São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 68 até o versículo 79. E esse cântico, e esse momento de louvor, e esse momento de exultação de Zacarias, ele nos ensina sobre as duas lembranças que eu gostaria que fossem sempre reavivadas por você, minha irmã, que fossem sempre reavivadas por você, meu irmão, não somente agora no momento do advento, mas na sua vida como um todo. Então, eu convido as minhas amadas irmãs e irmãos da IPI Metropolitana de Brasília a meditar comigo na seguinte temática. Nós falaremos sobre as duas lembranças do advento. As duas lembranças do advento. Mas qual seria a primeira lembrança, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler? A primeira lembrança é a seguinte: o advento, ele nos lembra que Deus, ele cuida de nós. Eu vou repetir: o advento nos lembra que Deus, ele cuida de nós. E essa verdade está muito clara a partir do versículo 68 até o versículo 75. Leia depois, leia palavra por palavra, e note que Zacarias, que estava feliz porque Deus lhe deu um filho, mas é bem interessante, e é bem relevante, e é bem revelador, que na primeira parte do texto, ou do cântico, de que Zacarias não se refere ao seu filho esperado, ao seu filho ansiado, não, mas ele relembra aquilo que Deus fez de bom em prol do seu povo, em prol de Israel, em prol de Judá, em prol de Sião. Veja que no versículo 68, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo. Aqui Zacarias relembra o início do reinado de Davi, que deu uma coesão política a um povo que ainda era alvo de várias incursões e de ataques de inimigos, um povo que ainda estava naquele estágio entre ser uma nação nômade e uma nação já estabelecida. Mas Deus levanta Davi e estabelece agora uma nação centralizada, dando segurança àquelas pessoas. E Zacarias se lembra desse feito, e Zacarias se lembra que Davi foi um presente de Deus para o sofrido povo de Israel. No versículo 70, aqui o grande sacerdote Zacarias relembra dos profetas, de que Deus, ele nunca deixou de se comunicar com o seu povo, ele nunca deixou de falar com o seu povo, com os seus eleitos, com as suas escolhidas e com aqueles os quais ele amou, não. E por isso
Ele enviou os profetas, eles faziam o papel de sua boca. Versículo de número 72 e 73. E aqui Zacarias relembra da aliança. A aliança que Javé fez com Israel. Aquele Israel que falhara por inúmeras vezes. Aquele Israel que renegava a Deus, não somente em atos religiosos, mas também em atos concretos, praticando a injustiça, a exploração, a mentira. Mas Deus, Ele sempre manteve a aliança com o seu povo. Então nós vemos aqui que de antemão o sacerdote chamado Zacarias, de que ele relembra aquilo tudo de bom que Deus fez com o seu povo, que Deus proporcionou a Israel. E é isso que nós devemos ter em mente hoje em dia, não somente no advento, mas em nossa vida como um todo. Nós devemos lembrar que Deus caminhou conosco, que Deus nos deu aquilo tudo que nós realmente necessitamos. Um grande problema do ser humano, e nosso também como cristãos e cristãs, é que nós temos a mania de nos lembrar somente do fracasso, somente do problema, somente da luta, somente do tropeço, somente da queda. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós pensamos, mas por que a minha vida está assim? Mas por que eu passo por esse problema? E nos esquecemos de tudo de bom que Deus nos fez, e nos esquecemos de tudo de bom que Deus nos deu. O advento é o momento que nós devemos lembrar que Deus teve misericórdia de nós, e enviou o seu Filho que nasceu nesse mundo, e viveu entre nós, e que vai voltar para implantar aqui mesmo, um mundo onde não haverá mais espaço para choro, nem doença, nem morte. E nós devemos também nos lembrar de tudo aquilo que Deus nos deu, dos vários livramentos, de nossa casa, de nossa família, de nossos amigos, animais de estimação, dos livros que nós lemos, das músicas que nós escutamos, as viagens que nós fizemos. Isso tudo é bênção de Deus, isso tudo é milagre do divino. E nós devemos sempre nos lembrar que Deus caminhou conosco. Não nos esqueçamos disso. Não sejamos ingratos ao Senhor. Que essa lembrança das suas dádivas venha a ser absolutamente recorrente na minha vida e na sua vida e na vida da IPI Metropolitana. Que essa igreja se lembre não somente das lutas, não somente dos problemas, mas que essa amada comunidade irmã se lembre de tudo que Deus fez por meio de vocês, de homens e mulheres que passaram por aí e que foram usados pelo Senhor para anunciar o Evangelho nessa localidade de nossa capital federal. O advento nos lembra que Deus, Ele cuida de nós. Mas há uma segunda lembrança que está associada ao advento. O advento nos lembra que nós, que eu e você, que a IPI aqui em Alexânia, que a IPI Metropolitana, que nós fomos chamados para anunciar Jesus, que nós somos chamados para anunciar e viver o Evangelho. E essa lembrança nós encontramos aqui a partir do versículo 76 até o versículo 79. E é aqui que Zacarias começa a falar do seu filho. E é aqui que Zacarias começa a falar de quem? De João Batista. E nesse instante não é uma lembrança, mas é uma visão de algo que iria acontecer, porque aqui ainda era uma criança, mas Zacarias já enxergou aquilo que João Batista faria nesse mundo, a sua missão. E a missão de João Batista, como nós falamos, e o texto aqui lhe referenda, era de preparar o caminho para Jesus, era de, em primeiro lugar, anunciar
que aquele povo, por mais religioso que fosse, era um povo pecador e que necessitava e que precisava se arrepender, que não podia mais viver daquela maneira hipócrita, que não podia mais viver daquela forma. Mas o arrependimento era necessário, mas o arrependimento era fundamental. A mensagem dura, que colocava o dedo em riste e falava: vocês são pecadores, mesmo sendo fariseus, escribas, saduceus, mesmo sendo religiosos, mesmo guardando a lei, vocês são pecadores. Mas eis que vem alguém que é maior do que eu, e que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Note, João Batista, ele não se esquiva de anunciar que aquele povo era pecador, mas ele não para aí, mas ele anuncia o perdão, e por antemão ele fala sobre Cristo, ele fala sobre o seu primo, ele prepara de forma completa, ele anuncia a essência do Evangelho, que é que o ser humano é pecador, mas que Deus oferece o perdão, e que esse perdão vem por meio de Cristo. E logo depois nós vemos que ele se encontra com o seu primo, que ele dialoga com o seu primo, e ele é o instrumento de Deus para que Jesus fosse batizado. E naquele momento do batismo, que o próprio Jesus tivesse a ciência daquilo que ele era e do seu ministério. Esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, porque eu me comprazo. Isso aconteceu por intermédio da ação de João, o Batista, o batizador nas águas. João Batista, ele tinha uma função fundamental, a função de anunciar a Cristo, a função de anunciar o Evangelho. Como eu disse, se a primeira parte do canto era uma lembrança, a segunda parte aqui no contexto era uma perspectiva, era algo que iria acontecer no futuro. Mas para nós é lembrança. Nós devemos trazer a lembrança, não somente aquilo de bom que Deus nos fez, não somente aquilo de bom que Deus nos deu, mas nós devemos nos lembrar sempre que o foco da nossa vida não está direcionado a nós mesmos, que o foco da nossa existência não tem como prioridade o nosso emprego, o nosso dinheiro, a nossa família, os nossos prazeres, mas a nossa prioridade é o reino de Deus, é anunciar Jesus Cristo, é pregar a esse mundo que agora no advento não se lembra de Cristo, e que na noite de Natal vai comer, vai beber, vai trocar presentes, mas raramente vai se lembrar do Cristo. Inclusive várias cristãs e vários cristãos. É a nossa tarefa pregar que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que salva, que redime e que traz sentido a uma vida humana que é desprovida de sentido. É o nosso dever, é o nosso dever. É o nosso dever também anunciar a Cristo, não somente de forma verbal, mas de forma comportamental, mostrando amor, mostrando empatia. E como falta isso em nossos dias. Mas como nós encontramos cristãos que são santarrões, mas não mostram amor, não mostram empatia, não mostram carinho, não mostram absolutamente nada. É o nosso dever anunciar Jesus Cristo por meio de nossas obras. E aqui eu trago à memória Tiago: a fé sem obras é morta. Ajudando o pobre, ajudando aquela pessoa que é explorada, não contribuindo para essa sociedade cheia de ódio, cheia de polarização, aonde o outro é meu inimigo, aonde o outro é aquele que eu quero destruir. Nós devemos, não somente no advento, mas sempre nos lembrar que a nossa função é anunciar Jesus, seguir aquilo que Lutero já dizia: nós devemos ser pequenos cristos. Então, minha irmã, meu irmão,
amigos da Igreja Metropolitana de Brasília, não se esqueça das duas lembranças que estão vinculadas não somente ao Advento, não somente ao Natal, mas à vida cristã como um todo. Se lembre sempre de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Se lembre sempre das bênçãos do Senhor, mas também se lembre que Ele te chamou, que Ele te escolheu, não para ficar de braços cruzados, não para viver para si, mas para anunciar o reino, servir esse Deus, amar o seu próximo e contribuir para que um mundo melhor ele venha a surgir entre nós, e que Deus nos abençoe. Amém. Reverendo André, em nome do conselho desta Igreja Metropolitana de Brasília, agradeço o convite, pela maravilhosa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, nos abençoou, nos edificou com a sua palavra. Deus o abençoe. Vamos ao momento do ofertório. A palavra de Deus nos ensina, lá em Provérbios 3, versos 9 e 10 diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém. A palavra do Senhor que nos diz que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Muito Deus tem nos dado, e pouco Ele nos pede. A palavra de Deus também aqui está nos dizendo que Ele é fiel, que Ele vai ter uma promessa para aqueles que são fiéis a Ele. Então, irmão, irmã, abençoe a casa de Deus com alegria, seja fiel a Deus no pouco, pois Deus é o Deus que multiplica, que tem te abençoado, muito Ele tem nos dado, não é verdade? Os nossos dados bancários estão sendo exibidos aí na tela. Anote. Temos o Pix, que é o nosso próprio CNPJ, que é uma modalidade fácil, rápido e prático e não tem nenhum custo. Deus os abençoe. Amados irmãos, vamos agora passar aos nossos avisos. Queremos já, desde logo, comunicar que a igreja esteve reunida presencialmente para a realização de uma confraternização de final de ano. Foi uma bênção, foi uma festa, os irmãos se encontrando e assim Deus abençoou esta comunhão maravilhosa que há algum tempo não se realizava. Também queremos avisar que nesta semana o estudo do seminário que o nosso reverendo Sandro está procedendo será na segunda terça-feira do mês, portanto, a próxima terça-feira. Então, ele estará ministrando a respeito do seminário Formação da Bíblia. Quem tem participado tem reconhecido a importância do estudo, da forma de abordagem que está sendo feita. E assim é realizada pelo Zoom, o horário 20 horas. Aqueles que estão participando certamente continuarão, mas também outros poderão ainda ingressar no seminário somente solicitando o link para um dos líderes da igreja. Então não esqueçam, próxima terça-feira, palestra com o reverendo Sandro Xavier a respeito do tema Formação da Bíblia. As nossas atividades normais já são conhecidas. Todo domingo às 10 horas e 15 minutos realizamos a Escola Bíblica Dominical, momento extraordinário para aprender da Palavra de Deus, ministrada de uma forma que alcance toda a família. Reúna a sua família e participe da Escola Bíblica Dominical. Repasse o nosso link também para outras famílias terem o privilégio de serem ensinadas com base nas Sagradas Escrituras. E o culto já tem sido uma constante, com a participação de pessoas de vários locais do Brasil, vários estados. Ele ocorre todo domingo às
19h15. Portanto, não deixe de participar, de enviar o link para outras pessoas, amigas, que serão ricamente abençoadas participando do nosso culto. Queremos agradecer desde já a sua participação. Nós agradecemos a mensagem que nos foi trazida pelo reverendo André, que falou muito aos nossos corações. Que Deus continue abençoando o seu servo no desenvolvimento de seu ministério, que tem sido muito profícuo ali na cidade goiana de Alexânia. Chegando ao final do nosso culto, eu te convido a orar. Eu te convido, minha irmã e meu irmão, a colocar os seus pedidos, e não somente os seus, mas é do seu próximo, porque nós não podemos ser egoístas em nossas orações diante do altar de Deus. Oremos. Ó Deus amado, ó Deus bendito, é um grande privilégio estarmos mais uma vez diante da Tua presença em oração. Agora os seus filhos e filhas que congregam na IPI Metropolitana, ó Pai, se colocam diante de Ti e levam os seus corações, os seus anseios, seus pedidos, os seus medos, ó Pai, diante de Ti. Ó Senhor, em primeiro lugar, ó Deus, nós queremos colocar o nosso mundo, ó Pai, que ainda vive um momento, ó Pai, muito delicado da pandemia do novo coronavírus. Ó Deus, imploramos, ó Pai, que Tu venhas, ó Deus, a frear, ó Senhor, a taxa de contágio. Ó Pai, que Tu venhas a frear essa enfermidade. Ó Pai, que Tu venhas a curar os enfermos que sofrem pela Covid. Ó Pai, que Tu venhas, ó Deus amado, contribuir para que a nossa consciência, ó Pai, de cuidado venha a ser reavivada. Ó Pai amado, tem misericórdia, ó Deus, daqueles que não têm o que comer, ó Pai, daqueles que dormem nas ruas. Ó Pai, tem misericórdia, ó Deus, de nosso país, ó Pai, de nosso continente e de nosso mundo. Senhor, por favor, agora, ó Deus, venha abençoar essa irmã e irmão, Pai, que agora estão falando contigo. Senhor, em primeiro lugar, renova, ó Deus, a vida espiritual de cada uma, de cada um. Ó Deus, que os Teus filhos e filhas anseiem por Ti, ó Pai. Ó Deus, que jamais se esqueça que o Senhor os chamou, ó Deus, para Te servirem. Ó Deus amado, vem também, Senhor, ó Pai, cuidar da saúde de cada um. Ó Pai, não somente saúde espiritual, mas saúde física, meu Deus, livrando-os, ó Pai, de qualquer enfermidade. Ó Deus, curando-os, ó Pai, de acordo com a Tua vontade soberana. Ó Deus, e curando também aqueles e aquelas, ó Pai, que os Teus filhos conhecem, ó Pai, que se encontram enfermos. Ó Deus, abençoa os planos, os sonhos, a vida financeira, ó Deus, os projetos, Senhor. Ó Deus, cuida, ó Pai, como o Senhor tem cuidado, é claro, ó Deus, ó Pai, dos seus filhos e filhas. Abençoa, Deus, essa igreja amada, ó Pai, o seu conselho, o seu pastor reverendo Sandro. Ó Deus amado, abençoa também o seu ministério de ação social e diaconia. Ó Deus, cuida de todos. Senhor amado, dá-nos agora uma boa noite, ó Pai, de descanso nesse final de domingo. Ó Senhor, e nos prepara, Pai, para uma segunda-feira cheia de bênçãos, guardada por Ti. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Em Teu nome, Jesus, que nos ensinou a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, e venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E recebam a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos e com as irmãs, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Um forte abraço e uma boa noite. Foi um grande privilégio estar com vocês e que Deus nos abençoe. Amém.